Salve, Massa Colorada! Sejam bem-vindos a mais um Comentários da Massa. E, gurizada, hoje vai ser um assunto bem interessante, mas antes de ir pro vídeo, primeiro de tudo, deixa o like nesse vídeo se você gostou. Comenta aí o que vocês vão achar, o que vocês acharam do vídeo e tudo mais, críticas, sugestões para próximos vídeos. E, gurizada, não se esquece do mais importante de tudo. Inscreve aqui no canal, é super fácil, só clicar no botão lá, se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Vamos ajudar aí o canal a crescer e tudo mais. A gente está trazendo cada vez um conteúdo melhor para vocês. E a primeira meta é de atingir os primeiros 100 inscritos, falta muito pouquinho, falta menos de 30. Rapidão a gente atinge essa meta, só compartilha com seus amigos e tudo mais. E não esquece das outras redes sociais, segue a gente no Insta, no Twitter e nas plataformas de podcast. Então, gurizada, bora pro vídeo! Bom, gurizada, no vídeo de hoje vamos falar sobre um rumor que tá rolando por aí. Rumor, na verdade, que é mais confirmado pelo presidente do Corinthians. O Corinthians demonstrou interesse no zagueiro Rodrigo Moledo, o que é completamente natural, porque é um baita zagueiro, todo mundo sabe disso, ninguém duvida, e não está sendo utilizado no Inter por não se encaixar no sistema de jogo, o que não muda o fato dele ser um grande zagueiro e hoje ele seria titular em quase todos os clubes brasileiros. Bom, Moledo é um grande zagueiro, o Corinthians está certo em ter interesse nele. Eu, se fosse presidente de um clube que tem certas dificuldades na zaga, pensaria muito no Moledo nessa situação. Até porque, não que ele seja dispensável, mas ele é um jogador negociável no atual elenco do Inter. Não é um titular absoluto, não é nada, então assim, existe uma certa facilidade de negociar o Moledo. E aí isso é informação da revista Colorado, e eles indagaram ao André Sanches, né? Uma possibilidade de troca com o Bozelli, e ele falou que sim, se conversado seria uma grande possibilidade. Beleza, a minha opinião sobre isso. Primeira coisa, trocar o Moledo com o Corinthians é um pequeno problema de reforçar um adversário, certo? Só que o Inter também precisa se reforçar. Então, se essa troca vier em bons moldes, é um bom negócio. O que seriam bons moldes? Ou você vender por um bom valor, que ajude no caixa, o que talvez não seja tão provável pelo Moledo já ter uma idade um pouco mais avançada, se eu não me engano, em torno dos 33 anos, por aí. Um pouco mais, um pouco menos, mas é nessa faixa de idade. Então, não sei se o Corinthians desembolsaria dinheiro por isso. Eles provavelmente vão propor alguma troca, e aí que entra o valor. O que seria uma boa troca para o Inter? Bozelli? Na minha opinião, não. Eu acho que o Bozelli, trocar o Moledo pelo Bozelli, mesmo com o Corinthians ressarcindo algum certo valor, eu não acho que seria uma boa troca. O Bozelli, sim, foi um jogador que teve bons momentos na carreira, foi muito artilheiro em uma boa parte da carreira dele, mas desde que chegou ao Corinthians não tem mostrado grande futebol. Até conversei com um amigo corintiano meu para perguntar sobre os jogadores em geral do Corinthians, o que seria uma boa possível troca. E ele comentou sobre o Bozelli e falou que muitos dizem que ele só foi mal utilizado no Corinthians e que poderia render mais. Mas o problema é que o Bozelli é um jogador de 35 anos. E assim, ele não é um Paulo Guerreiro, que mesmo com uma idade avançada, você sabe que vai te dar um retorno. Ele é uma incógnita nesse quesito porque ele tá no banco do Corinthians, não tem feito boas campanhas, fez alguns gols, mas assim, não tem uma boa sequência, não engrenou. Então seria uma aposta, ok, toda a contratação é uma aposta, na minha opinião. Essa seria uma aposta um pouco mais arriscada, você trocar um jogador do peso do Moledo, que é um dos jogadores que mais tem mercado do Inter hoje, em que você poderia conseguir uma troca muito melhor no Bozelli. Até porque o Inter está negociando com o Abel Hernandes, o staff do jogador do Abel até falou que ele vai pro Inter, basicamente. Então tá, cara, muito perto de concretizar essa negociação, e hoje eu sou muito mais o Abel, que tem só 30 anos, ainda tem muito fogo para queimar, e é um jogador que jogou em alto nível em ligas semelhantes à do Brasil e até jogou em bom nível em ligas superiores à do Brasil, que é a Premier League. Então assim, eu iria mais no Abel nessa situação e manteria o Moledo como uma possível moeda de troca para um negócio melhor no futuro, talvez, ou até por agora. Até pensei, se o Inter tem real interesse no Pedro Raul, jogador de 23 anos, botar o Moledo no negócio talvez seja mais jogo do que com o Corinthians. Então, do que trocar pelo Bozelli. E aí, conversando com esse meu amigo, perguntei dos jogadores que estão no Corinthians, quem tem jogado bem, os negociáveis do Corinthians, quem são os negociáveis e de que posições.
Aí eu falei pra ele, meio campo o Inter não precisa assim de reforços, seria mais na lateral esquerda e no ataque. Bom, ele disse pra mim que na lateral esquerda não tem também, o Corinthians está precisando. Os laterais dele não agradariam, seria tipo Sid Clay, e entre Sid Clay e os que estão aqui, 6 por meia dúzia. Então entra essa complicação. E aí no ataque teria o Bozelli, o Jô não é negociável, e teria a opção talvez ali do Vital. Eu acho que é o jogador que mais me agradaria, o Vital, só que ele mesmo disse que seria muito difícil esse negócio acontecer, eles trocarem o Vital. Não sei, entre todos do elenco do Corinthians, o que eu mais gostaria que fosse concretizado seria o Vital. Ainda assim, eu acho que existem negócios melhores. Então, isso não quer dizer nada, porque o presidente deles disse que tem interesse no Moledo, não quer dizer que o Inter vai negociar. Mas já fica aí um alerta, se possíveis negócios acontecer, essa é a minha opinião para isso. Espero que não aconteça, não dessa forma, e se acontecer, que seja de uma forma benéfica para o Inter. Bom, e sobre o que eu acho que possa acontecer, eu não acredito muito nesse negócio. Não acho que o Inter vai trazer o Bozelli. Talvez, se o Abel Hernandes não tivesse aí nos planos do Inter, o Inter tivesse realmente desesperado por um centroavante, não tá conseguindo ninguém, não tá vindo ninguém, aí seria para se cogitar mais esse negócio e poderia até ser bom, porque daí o Bozelli seria uma opção viável. Mas tendo outras opções que o Inter tem já no momento, eu descarto completamente o Bozelli, acho que é desnecessário e não acho que o Inter vai fazer. Então essa é a minha opinião sobre isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o joinha. Mais uma vez, nossa meta de 100 inscritos está muito perto de chegar, gurizada. Escreve aqui, manda para seus amigos, manda nos grupos de Colorado que vocês têm, no grupo de consulado. Chama os colorados para dar uma força aqui no canal, para a gente criar força e cada vez melhorar e progredir no nosso trabalho. Porque é uma coisa que dá trabalho sim, só que a gente faz com gosto, a gente gosta e é de torcedor para torcedor. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, todas as plataformas têm disponíveis os nossos podcasts, que a gente publica sempre depois dos jogos. E segue a gente no Twitter, @damassainter, segue a gente também no Instagram, @damassainter. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.